Olha, será que as ações do Banco do Brasil podem chegar a R$20? Porque, bom, você já deve ter acompanhado que desde o último mês, quando o banco divulgou o seu resultado mais recente, as ações tiveram uma queda fortíssima. E desde então, o preço da ação segue caindo. Para piorar, tem casa de análise cortando o preço-alvo da ação. E é natural que num cenário como esse, muita gente se preocupe. O que é que vai acontecer com a ação daqui para frente? Será que vai continuar caindo? E é por isso que nesse vídeo eu decidi abrir o jogo com vocês e dizer o que é que a gente tá fazendo com as ações do Banco do Brasil aqui no Clube do Valor. E mais que isso, te mostrar por que é que agora o mercado só fala em queda para o banco. Se existe um risco real que justifique essa queda toda, será que pode mesmo chegar a 20? E o mais importante, como é que as nossas estratégias de investimento aqui do Clube do Valor enxergam o banco nesse momento? Bora pro conteúdo. Boa, vamos lá. E a gente vem falando corriqueiramente aqui do Banco do Brasil que teve esse resultado que ficou bem abaixo do esperado, com uma queda no lucro ali de 20%. Agora, e pensa comigo, o lucro de uma empresa é o pagamento que a empresa realmente recebe por fazer o que ela faz. O que a gente tá falando aqui é como se você tivesse uma renda mensal ali de R$20 mil. Então você se programa ali para fazer os teus pagamentos, os teus custos, os teus investimentos baseados nesses 20 mil. Só que agora, a partir desse trimestre, com uma queda de 20%, a tua renda mensal não é mais de 20 mil, ela é de R$16 mil. E você vai ter que lidar com isso a partir daqui. Ou seja, quanto é que isso vai ter de impacto no teu dia a dia? É claro que essa é uma comparação esdrúxula, extremamente superficial, mas só para você entender a dimensão do número de 20% aqui na queda do juro. E aí, quando essa divulgação veio à tona, o banco caiu num dia só cerca de 13%, que é o que eu tô te mostrando ali. Só que quando a gente vai olhar para, de fato, a cotação da empresa, como é que o mercado está enxergando essa companhia nesse momento, o que a gente vê é que sim, ela teve uma queda muito forte ali no dia do resultado divulgado, só que de lá até aqui, a gente segue vendo a empresa cair, somando já mais 15% de queda depois daquele dia, fazendo com que a cotação saísse de algo próximo a R$30, como era um mês atrás, e já chegasse a cerca de R$21,73 nesse momento. O que é que está acontecendo para essa cotação continuar caindo? E bom, para a gente entender isso aqui, a gente precisa entender primeiro por que a queda veio muito forte desde o início. E isso está totalmente atrelado com o resultado financeiro do banco, que não foi lá essas coisas todas. E são algumas razões por trás disso. A primeira delas foi a inadimplência do setor do agronegócio, que aumentou pra caramba. Quando a gente olha a comparação da inadimplência de mais de 30 dias, ou seja, aquelas empresas que estão há mais de um mês sem pagar o que eles devem, o que a gente vê é o banco bater um número de 4,11% aqui, comparado com 1,7% que era no ano passado. A inadimplência de 3 meses, de 90 dias, também chegou a bater 3%, mais do que quase triplicando o que era no ano passado também. Muito disso foi puxado pelos desafios climáticos que o setor agro passou aqui no Brasil em 2024 e pelos custos de produção, que também aumentaram, pressionando a lucratividade dos produtos. Eu já vou te explicar um pouco mais sobre esse ponto aqui em específico. Segunda razão foi a implementação da resolução do CMN de 4966, que foi lançada ali em 2021, mas só entrou em vigor agora no início de 2025. Essa norma aqui altera o modelo de cálculo para a perda esperada de carteira de crédito de bancos. Ou seja, contando todo o dinheiro que um banco tem emprestado na praça, como se chama, essa nova norma aqui começa a classificar os estágios de inadimplência. Vou te mostrar aqui para você entender ainda mais. Eles chamam de dívida do estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Para você ter uma noção, as dívidas do estágio 3 aqui são aquelas empresas que já estão há 3 meses ou mais sem pagar o que eles devem. E pro caso do Banco do Brasil, a gente tá falando de 86 bilhões de reais. O que esse novo normativo determinou é que dívidas que estão no estágio 3, elas não devem gerar receita para a empresa. Ou seja, o Banco do Brasil emprestou lá dinheiro para uma empresa do setor agro, um cara que comprou um maquinário ali para colher milho no interior do estado de Goiás. E aí esse cara foi para comprar um maquinário novo, ele pegou R$300 mil emprestado no Banco do Brasil. Só que como esse cara sofreu com a safra do ano passado, ele tá com um caixa muito apertado para pagar os juros dessa dívida de R$300 mil. Aí passou um mês, ele não pagou os juros pro banco, passou 2, passou 3, ele segue sem pagar. Esse produtor lá do estado de Goiás acabou de entrar no estágio 3. E por mais que aquela dívida que ele ainda tenha de uns R$300 mil com o Banco do Brasil, em algum dos casos ainda vão ser pagas, só que esse cara ainda tem a dívida lá de R$300 mil mais ou menos com o Banco do Brasil. Pode ser que a situação dele dê uma melhorada e daqui a 2 meses ele volte a pagar a parcela dos juros ali e o banco também vai ter o lucro dele referente a esse empréstimo. Mas de acordo com a nova resolução 4966, todo mundo que está no estágio 3 não pode mais considerar receita sendo gerada para o banco. É como se esses R$300 mil não existissem mais para o Banco do Brasil, ele não vai mais gerar receita e ele está aqui dentro desses 86 bilhões. E isso aqui teve um impacto direto, trazendo a margem, a receita financeira do banco para menos 7% quando a gente compara um ano com o outro. E um terceiro ponto aqui que atrapalhou demais o Banco do Brasil é que a inadimplência como um todo também subiu do ano passado para cá, não foi só
somente o setor agro. Tá, beleza, isso aqui a gente já falou em outros momentos no canal. Agora, por que é que essa cotação segue caindo praticamente 15%, como a gente já te mostrou? Qual é a leitura que a gente tem disso aqui? Ora, o mercado viu o resultado acontecer, fez as ações caírem num dia só, mas praticamente um mês depois, ainda tem muito mais investidores dispostos a vender as ações do banco do que a comprar. Se a gente lembrar que a precificação do mercado financeiro funciona absolutamente por oferta e demanda, quando um preço está caindo pra caramba, isso quer dizer que a pressão vendedora segue sendo a dominante nesse momento. Em outras palavras, o pessimismo chegou para as ações do Banco do Brasil e não foram embora até agora. Inclusive, é por isso que muita gente já vê uma narrativa de que o Banco do Brasil vai piorar ainda muito mais antes de começar a melhorar. Então, daqui para frente, a ideia continua sendo de dificuldades para o banco. E qual é a razão principal por trás disso aqui? Ora, se a gente está falando do setor agro ali, que é um dos principais setores da economia brasileira e também do destino do empréstimo do Banco do Brasil, a gente vê que a gente acabou de sair de um ano onde as recuperações judiciais solicitadas no setor agro ali quase triplicaram. Foram 1.272 pedidos de RJ no ano passado. Então, sim, houve uma piora considerável ali para o pessoal que tem empresa de agronegócio. Então, aqui a gente já começa a entender que para os resultados do Banco do Brasil melhorarem, o setor agro precisa começar a dar uma respirada também. Será que isso vai acontecer? Vamos ver o que é que segue atrapalhando esse setor, segundo a própria matéria aqui. São duas principais razões iniciais. A primeira delas, a alta taxa de juros, e não é para menos, né? Vários desses empreendedores do setor, eles têm uma dívida ativa com algum banco, seja o Banco do Brasil ou qualquer outro. No momento em que os juros do Brasil sobem, esse crédito passa a ficar mais caro também. E aí a parcela que o cara tem que pagar fica mais pesada, mais onerosa. Ou seja, enquanto os juros estiverem altos, esse cara vai ter mais dificuldade de pagar o empréstimo. A segunda razão aqui são os aumentos do custo de produção com os insumos que eles usam. Imagina lá que aquele mesmo cara que pediu os 300 mil reais emprestados para o Banco do Brasil, que já tá com as contas apertadas porque o juro do banco aumentou por causa da taxa Selic, só que esse cara usa um fertilizante para ajudar toda a plantação de milho dele, que ele importa, vem lá dos Estados Unidos. Ou seja, esse produto ele é cotado em dólar. No momento em que a gente vê a nossa moeda, o real, se desvalorizar frente ao dólar, é natural que esse fertilizante fique mais caro para o produtor agrícola. E isso é mais uma ponta que aumenta o custo de produção dele e aperta ainda mais as margens. Juntando com a dívida que ele tem, esse cara começa a ficar meio estrangulado. E é por isso que a desvalorização cambial junto com os juros foram os dois principais fatores que atrapalharam essa turma aqui no ano passado. Não à toa, o PIB da cadeia de soja, por exemplo, caiu 5% em 2024, com o que eles chamam de quebra de safra ali por causa dos efeitos climáticos. E o clima adverso em 2024 também provocou quebra de 6% na safra de grão. Isso leva as empresas a ficarem apertadas e inclusive a pedirem as recuperações judiciais. Lembrando que toda vez que uma empresa pede recuperação judicial, elas automaticamente ficam inadimplentes para o banco. E o problema que a gente tem agora, que mantém o pessimismo do mercado, é que as causas para essas recuperações judiciais não demonstraram uma melhora tão grande ainda. Se a gente for olhar para o dólar, que está a 5,56 nesse momento e já cedeu um pouquinho frente ao final do ano passado, mas ele ainda está num dos maiores patamares dos últimos 5 anos. Sem falar na taxa Selic, que bateu 14,75, que já é uma das maiores dos últimos 20 anos, e ninguém nem fala em possibilidade de queda da Selic antes de 2026. O próprio Boletim Focus prevê que a gente vai terminar o ano que vem com a Selic a 12,5, ou seja, dá para esperar aí mais alguns bons semestres com os juros mais caros também para o setor agro. E é por isso que muita gente segue pessimista com o Banco do Brasil. Se a gente seguir tendo mais empresas inadimplentes, mais pedidos de recuperação judicial, o que a gente vai ver é um aumento considerável do estágio 3 de empresas aqui no balanço do banco, que não vão gerar receitas e a receita pode cair ainda mais, pressionando ainda mais os lucros. E com inadimplência, naturalmente, a gente vai ver um aumento mais expressivo do custo do crédito, já que o banco precisa ter uma reserva financeira para cobrir possíveis devedores duvidosos para não ter problema financeiro daqui para frente. Então, olhando sob essa ótica, existe um ponto de dificuldade aqui para o banco. Em compensação, já tem muita gente vendo, segundo a CNN ali, que o valor da produção agropecuária deve ter um aumento nesse ano de 2025 de 7,4%, o que naturalmente pode reajustar as contas ali dos empreendedores desse nicho. E aí a gente olha para isso tudo e fica a pergunta, será que o dividendo do Banco do Brasil vai cair? Afinal de contas, é isso que o investidor que tem uma carteira de ações ali, tem uma parcela no Banco do Brasil, ele quer saber. Será que vai seguir caindo? Vai cair para baixo de R$20 por ação? Bom, vamos olhar para o que a gente tem até agora. Nesse ano, o Banco do Brasil chegou a distribuir um pouco mais de R$1 por ação. Isso até a metade do ano, né? A gente tá gravando esse vídeo aqui em junho, ou seja, ele ainda tem mais 4 fluxos de pagamentos a serem distribuídos nesse ano de 2025. Vamos imaginar que ele vai distribuir mais
R$1 nesse próximo semestre aí, totalizando uns R$2 por ação nesse ano. Ora, se a gente considera a ação do banco aqui valendo R$21,73 no momento que eu gravo o vídeo, se ele paga R$2 por ação, a gente vai estar falando aqui de 21,73, um dividend yield de mais ou menos 9,2% em relação à cotação atual. Pode ser que isso seja ainda mais pressionado, pode ser que não. Mas mesmo assim, quando a gente olha para um dividend yield de mais ou menos 9%, isso aqui é um número interessante. Quanto mais a cotação de uma ação se ajusta para baixo, e se o dividendo pago por essa ação não for tão reajustado para baixo assim, é natural que o dividend yield suba num momento como esse. E se a gente ainda para observar o histórico completo de pagamento de dividendos do Banco do Brasil desde 2007, o que a gente percebe aqui é um aumento considerável na distribuição por ação de mais ou menos 2 décadas até aqui, onde a ação saiu de valores de 50, 80 centavos por ação de distribuição para mais de R$4,50 nos anos anteriores. Ah, Felipe, então essa possibilidade de dividend yield mais alto já é um sinal que a gente tem que comprar o Banco do Brasil? E a resposta é não, porque se assim fosse, você só ia procurar as ações que estão pagando um dividend yield muito mais alto e iria comprar elas. Se você nos acompanha aqui no canal, você já deve saber que essa não é uma boa forma de escolher ações para dividendos. Será que as ações vão continuar caindo para abaixo de R$20? E sendo extremamente sincero com vocês, não tem como saber se isso vai acontecer. Inclusive, me conta aqui nos comentários, você acha que o Banco do Brasil vai cair ainda mais? Mas o fato mais importante que a gente precisa deixar claro aqui é que não é baseado no que pode acontecer com a empresa nos próximos meses que você vai tomar uma decisão de investimento. A ação pode cair, a ação pode subir, mas o que importa de verdade é você estar tranquilo sabendo que a tua estratégia de investimentos ela funciona e ela seleciona as empresas que fazem mais sentido de permanecer na tua carteira. E aí, dito tudo isso aqui, então fica a pergunta: será que é hora de aproveitar essa queda do Banco do Brasil para comprar ainda mais? Como é que você pode saber se isso faz sentido para você? É exatamente isso que eu quero te responder. Não com base em narrativas, não com base em recomendações dos analistas, mas com base em estratégias racionais, matemáticas, que baseado em fundamentos históricos mostram quais são os melhores ativos para entrar na tua carteira. Inclusive é baseado nesse tipo de filosofia que nós aqui do Clube do Valor nos tornamos a maior consultoria de investimentos do sul do Brasil. E se você ainda está na dúvida do que é que esses movimentos no mercado significam para o Banco do Brasil, o que é que você deveria estar fazendo na tua carteira de investimentos agora, ou se você está desconfiado das recomendações do teu assessor de investimentos em momentos como esse, e quer saber como é que você pode aproveitar da melhor forma as oportunidades pontuais no mercado financeiro, aí eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora onde você vai conversar com um dos nossos especialistas certificados e treinados, para que com base em estratégias claras e comprovadas, ele te mostre como é que você pode investir melhor no teu caso em específico, considerando o teu patrimônio atual, os teus objetivos atuais e o teu contexto de vida. Para você participar é extremamente simples, é só fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo, preencher um brevíssimo formulário e esperar a nossa equipe entrar em contato contigo. O que é que a gente está fazendo com o Banco do Brasil nesse momento, então? E aqui eu preciso deixar um disclaimer extremamente importante. Primeiro, você nunca, em nenhum caso, deve se apegar emocionalmente a um ativo. Não é porque você comprou as ações do Banco do Brasil um dia porque ela fazia sentido na tua estratégia que ela tem que ficar para sempre. E o contrário também é verdade. Não é porque as ações do Banco do Brasil não faziam sentido na tua estratégia em algum momento que elas nunca devam fazer, nunca devam entrar na tua carteira. É extremamente importante o investidor separar a mente racional da emocional. Quando você está querendo comprar um ativo, você quer porque a tua estratégia manda ou só porque você quer e está seguindo uma diquinha de alguém que você ouviu falar sobre isso? Segundo ponto, você precisa ter uma estratégia clara que te mostre sempre o que fazer. Aqui no Clube do Valor, por exemplo, para quem tem uma estratégia focada em dividendos, que é o caso da maioria das pessoas que investem no Banco do Brasil, por exemplo, a gente segue 6 parâmetros claríssimos do mercado financeiro para filtrar as empresas que não fazem sentido até encontrar aquelas com os maiores dividendos pagos nos últimos 3 anos na média. E foi justamente esse processo de investimentos que fez com que essa estratégia aqui, a máquina de dividendos, tivesse uma performance de 4 vezes mais do que teve o índice Bovespa nos últimos 20 anos. E quando a gente usa isso pro Banco do Brasil, o que é que a gente enxerga? Um lucro que vem crescente nos últimos mais de 3 anos, um payout que está tocando os 70% nesse momento, mostrando o índice bem controlado, e uma média de dividend yield que está na casa dos 10% nos últimos 3 anos, colocando o Banco do Brasil entre as 10 maiores pagadoras da Bolsa, segundo a máquina de dividendos nesse mês que você está assistindo o vídeo. Então, sim, para quem está montando uma carteira de investimentos de ações focada nessa estratégia aqui, as ações do Banco do Brasil fariam sentido. E que fique muito claro que daqui a um tempo pode ser que ela não faça mais sentido e entre uma outra muito melhor no lugar dela. Inclusive, se você gostou desse conteúdo aqui, eu tenho um convite especial para você, para que você conheça a melhor e mais completa experiência do mercado financeiro para você multiplicar o teu dinheiro no longo prazo e antecipar a tua liberdade financeira. Para quem quer se aposentar antes aí, essa é uma oportunidade perfeita. Você precisa conhecer o Do Dinheiro à Liberdade, um
experiência destinada para pessoas que querem investir no mercado financeiro através das estratégias claras e validadas de investimento, que são as mesmas que a gente utiliza aqui no Clube do Valor para aconselhar mais de 4 bilhões de reais e que trouxeram resultados extremamente positivos para quem vem usando ao longo dos últimos anos. Se você quiser dar um passo além na tua jornada como investidor, essa é a melhor experiência que você vai encontrar na internet. Para você conhecer ainda mais do Dinheiro à Liberdade, clica no segundo link aqui da descrição do vídeo para entrar na página principal e entender todas essas descrições aqui. Dito tudo isso, fica muito claro o que está acontecendo com o Banco do Brasil para ele seguir caindo. Me conta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo nos comentários e eu vou deixar um outro vídeo aqui bem complementar a esse para você seguir assistindo aqui no canal. Tamo junto e eu te espero no próximo conteúdo.